boa noite. Bem-vindo a mais uma live da Primeira Igreja Batista em Jandira, hoje, domingo, dia 21 de junho. Somos gratos a Deus por estar aqui. Sou grata a Deus por sua vida, por você estar aí neste momento participando conosco deste culto. Que durante todo o tempo, durante momentos de louvor, durante a ministração da palavra, que você esteja em comunhão e adoração ao nosso Deus. Somos gratos ao Senhor, porque Deus tem cuidado de nós, cuidado das famílias da igreja, e eu sei que Ele continuará fazendo isso, e continuará fazendo isso usando você, né? Usando a tua família, e que você continue realmente firme nesse propósito de manter a sua fidelidade ao Senhor. Nós estamos finalizando quase o mês de junho, né? Estamos aí caminhando para o final do mês. Temos ainda compromissos financeiros a saldar, então participe dizimando, ofertando. Você tem aqui as contas da igreja e você pode fazer uso delas para poder entregar o seu dízimo e a sua oferta. Também temos uma outra necessidade especial. Nós ainda não sabemos quando nós vamos retomar os cultos presenciais lá no templo. Mas temos uma necessidade, nós precisamos nos preparar para esse retorno. E o Ministério de Comunicação precisa de alguns equipamentos e nós estamos aí numa campanha especial para poder levantar e conseguir comprar os equipamentos. Então você pode ajudar através de uma oferta especial. Então você pode falar conosco se você desejar participar desse propósito. Como eu falei, não sabemos ainda quando será o nosso retorno, mas nós já estamos nos preparando e nos organizando para este retorno. Que Deus te abençoe, permaneça conosco no culto, aproveite os momentos de louvor e adoração para, junto com a sua família, cantar e adorar ao Senhor. Preste atenção na mensagem e que Deus continue abençoando você e a sua família. Deus te abençoe. Obrigado, Sandra. É bom estarmos juntos mais uma vez, né, como igreja, reunidos, em casas separadas, mas reunidos. Né? E Jesus nos reuniu nesta noite para estarmos diante dele, uns com os outros e diante dele. Né? Podemos conversar conosco, né? Se você pode conversar com outros membros da igreja, né, comentando aí, curta, comente, né, se relacione com outras pessoas que estão postando. É bom você falar boa noite, oi pessoal, porque outros vão conversando com você também. Eu agradeço o carinho de toda a igreja. Né? Domingo passado foi uma surpresa no final do culto, né? Quando estava assistindo, estava lá tranquilo, daqui a pouco a Sandra muda e começa a entrar pessoas falando, famílias falando, e foi emocionante. Obrigado pelo carinho. Né? Nós pastores da igreja recebemos um bonequinho aí, né, bem parecido com a gente. Né? Tá certo, o pessoal falou que faltou muita massa aqui, né, para ser igual, né, mas eu agradeço, obrigado pelo carinho, igreja. Nós amamos pastorear, né, na igreja, somos pastores chamados por Deus e amamos a igreja de Cristo Jesus. É importante vocês saberem que nós amamos vocês. E nós queremos anunciar, né, é tempo de festa. Vamos também agradecer, orar. Esse é o tempo de oração. Nós teremos um momento agora de intercessão, ações de graças diante de Deus, e intercessão e clamor diante de Deus. Né? Nós rendemos graças ao Senhor por aqueles que têm vivido o casamento. Né? Ontem tivemos a alegria de estar junto com Adilson e Josi. Eles se casaram ontem no cartório do Silveira, e como foi importante, foi muito gostoso estarmos juntos. Né? A juíza permitiu que eu entrasse junto com os padrinhos também, né? E nós estivemos participando daquele momento. Famílias da igreja estavam do lado de fora. Quando eles saíram, foram homenageados aí por essas famílias que estavam do lado de fora. Né? Então hoje eles completam o aniversário de um dia de casado. Um dia de casado. Parabéns, Josi e Adilson. Ontem o Jair e a Pamela fizeram aniversário de casamento também. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje o Júlio e a Alessi, que estão no interior, estão fazendo aniversário de casamento. Amanhã o Cordeiro e a Cida. E na terça-feira o Anderson, Camargo e Camila. O Anderson e Camila. A Camila é irmã da Josi. Ontem ela estava com a Josi no casamento e depois de amanhã é o aniversário de casamento deles, do Anderson e da Camila. Famílias fortalecidas por Deus, casais que entendem que estão casados, né, até que a morte os separe, até que o Senhor Jesus assim decida.
né? Nasceu essa semana mais um netinho aí, um neto, né, da irmã Vanilza e do Mário. Parabéns, o neto Teodoro, filho da Thalia e do Adalberto, nasceu essa semana. Parabéns a vocês, vovós, pais e vovós, tios, tias, né? E a Bisa, Mariana, né? Deus abençoe a sua vida, né? A tristeza, a alegria diante do nascimento, do casamento, vem com uma tristeza também agora essa semana de falecimento. Muitas pessoas queridas, né? O pastor Lourenço, tio da Cristiane e da Kátia, faleceu, né? E nossas orações pela Cristiane, pela Kátia e toda a sua família, né? O irmão Jovara, a mãe dele foi internada, 97 anos, iria fazer 98 anos, mas não resistiu e veio a falecer nesta sexta-feira, né? Nós rogamos pela consolação do Senhor na vida do Jovara e toda a sua família, né? A Maluce, estão bem sentidos em relação à perda da sua mãe. E nós tivemos também o falecimento da Edna. Dona Edna é mãe do Diguinho, do Chaves, né? Esposa aí do Kiko, né? E nós sentimos muito isso, né? Foi muito rápido, né? O falecimento dela foi ontem, né, pela manhã, e foi sepultado ontem à tarde, e ela teve Covid, né? Passou esse tempo lá no Hospital do Servidor. A mãe do Jeová faleceu em Cotia e a dona Edna faleceu lá no Hospital do Servidor, em São Paulo. Precisamos orar. Essa semana também o Tiago voltou para casa, e Tiago, irmão da Camila, do Eric, que estava com Covid, passou momentos difíceis, e ele voltou para casa e agradecemos a Deus por isso. O Jair e a Pâmela, que fizeram aniversário de casamento ontem, o Jair também deu positivo para a Covid, a Helena, a pequena Helena, deu positivo para a Covid também, a Pâmela está se tratando, né? Não se sentiu bem nesses dias, né? Os sintomas parecem de Covid, mas não saiu o resultado do seu teste. Então, que Deus abençoe a família. Agradecemos a recuperação do Jair e da Helena, e com certeza a Pâmela também, se ela se recuperará em nome de Jesus. Wesley, primo da Sandra, amigo nosso, também está hospitalizado, né, com Covid e precisa ser tratado. Nós oramos para que ele se recupere e saia do hospital. Eu tenho um amigo chamado Ivan, que temos orado por ele, Ivan Morozov, lá da Igreja Batista Memorial de São Paulo, a esposa é a Roseli. Ele saiu da UTI, ele passou muitos dias internado. Ele fez um transplante de fígado e o quadro foi complicando, e aí ele pegou uma infecção, pegou Covid, e aí ele foi tratado, ficou na UTI muito tempo e agora saiu da UTI. Nós rogamos a Deus, agradecemos a Deus por isso, né? E que continue a recuperação. Fábio da Camila, o Fábio Rodrigues aí da Camila Rabelo, ele também estava com suspeita, mas graças a Deus deu negativo, ele já voltou ao trabalho, está aí, né? Vamos orar, porque tem muita gente precisando de tratamento médico, cirúrgico. A Marisa Mateus vai operar o seu olho direito, ela já operou o esquerdo, está aí para agendamento do direito. A Jaqueline e a Beth, a Jaqueline, irmã da Beth, precisa, né, de operação da vesícula, a irmã Marluce também. E outros que estão precisando de cirurgia e precisam de agendamentos para isso. O pequeno João Marcos, que nós oramos por ele, a cirurgia dele vai ser no dia 1º de julho, graças a Deus já agendado. Vamos continuar orando por sustento financeiro, agradecendo o salário, agradecendo o emprego, né? E rogando para aqueles que não têm, que tenham empregos e salários, ou sustento, benefícios. Orar, o irmão Raimundinho aí teve o seu benefício cortado do INSS por um erro do INSS. Então que seja corrigido esse erro e ele volte a receber o seu benefício do INSS. Vamos orar pela nossa pátria, né, pelos nossos governantes também, levantar um clamor aí pelo mundo, né, por essa violência, né? Nós não somos racistas e temos que lutar contra isso, lutar contra o preconceito, contra o racismo, né, e levantar a bandeira do amor a Deus, né, e buscar ao Senhor para isso. Eu quero ler antes da oração o livro de Jeremias, capítulo 29, ele diz assim para nós, né, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias capítulo 29. Leia, renove as promessas do Senhor sobre a sua vida.
Né? Deixa o Senhor, busque o Senhor e Ele vai se deixar achar. Né? Ele vai se deixar ser encontrado. Ou seja, Ele vai estar bem pertinho de você. Né? Quando você olha para Deus, olha para Jesus, você percebe que Jesus está ali do seu lado. Né? Deixa Ele tocar na tua vida, deixa Ele entrar na tua casa, deixa Ele cuidar das suas feridas, deixa Ele consolar você e a sua família. Né? Permita que o Senhor te abençoe, permita que o Senhor transforme você. Né? Nós vamos cantar uma música e antes de cantarmos essa música, vamos orar agora. Mas permita que o Senhor se aproxime e toque na tua vida. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela tua presença em nossas vidas. Pai, obrigado por teu poder, obrigado pelo teu socorro, Pai. Obrigado por prover para nós o sustento de cada dia. Obrigado pelos salários, Pai. Obrigado pelos benefícios que as famílias têm recebido. Senhor, nós clamamos por aqueles que carecem de saúde. Pai, aqueles que estão internados, em nome de Jesus, que eles recebam alta, se recuperem, voltem para suas casas, em nome de Jesus, Pai. Como nós temos visto aí milhares e milhares voltando para suas casas. Senhor Deus, mas ficam aqueles que estão nos hospitais, que estão lutando pela vida, Senhor Deus. Pai, seja com toda a equipe médica, com enfermagem, com o hospital, Pai, que tudo que está em volta deles, Pai, cuide deles. Pai, livra esses médicos também de contaminações para que os tratamentos, outras cirurgias não sejam canceladas. Ó Senhor Deus, para aqueles que o Senhor decidiu que a morte é o momento para ser vivido por elas. Pai, que também venha sobre elas o consolo. Pai, o Senhor permitiu que a Dalzija saísse e voltasse para o Senhor, Pai, o seu Espírito, que é a mãe do Jeová. Então console o Jeová e toda a sua casa. Pai, o Senhor permitiu que a dona Edna voltasse para o Senhor, né, e que não continuasse aqui com seus filhos e netos. Senhor Deus, cuida dela, cuida deles, Pai, cuida do Kiko, cuida do Diguinho, do Chaves, da Magda, Pai, da Priscila, do Julinho, da sua esposa, do seu filho. Pai, cuida de toda a família. Pai, que a tua bênção esteja sobre eles e principalmente agora o consolo, Senhor Deus. Pai, cuida da nossa nação. Em nome de Jesus, Pai, que não haja mais brigas e toda mentira venha à tona, Pai. Que todo crime seja condenado, seja processado, que todo criminoso seja condenado, pague pelos seus delitos, Senhor Deus. Que nada fique impune ou fique escondido, Senhor Deus. Para que assim haja paz na nação, que assim haja paz entre os poderes, Pai. Que assim haja paz para o povo, Senhor Deus. Cuida da nossa nação, é onde nascemos, onde crescemos, onde nós vivemos, Pai. Cuide da nossa nação, cuide dos nossos governantes, Senhor Deus. E agora, Pai, Senhor Jesus, venha em nosso meio, seja bem-vindo em nosso meio, seja bem-vindo em nossas vidas, Pai. Queremos sentir a Tua presença, queremos sentir o Teu toque. Transforma as nossas vidas, derrama paz sobre nós, Pai. É isso que desejamos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Algemado por um peso, ó quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não fui mais o mesmo, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor,
machado, paz e vida, para sempre cantarei do seu amor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Olá, boa noite a todos, graça e paz a todos os irmãos. Sou o pastor Cristiano, pastor de juventude aqui da PIB de Jandira. Muito bom estar aqui novamente, poder compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus. Nossa igreja, nesse momento, ela não está reunida fisicamente, mas nós, como santos, salvos do Senhor, irmãos em Cristo, continuamos reunidos, mesmo que à distância, porque o nosso sentimento, o nosso amor, não existe distância que possa diminuir. É muito interessante, nesse momento, pensar na igreja, né? Como pregador, eu começo a olhar e me vem à mente vários rostos, várias pessoas, né, que eu sempre gosto de ver durante as minhas ministrações. Então, traz uma alegria e um conforto também ter recordações, né? Por isso que eu sempre digo que é importante os relacionamentos saudáveis que geram boas memórias, que geram boas lembranças. Em momentos como esse, nós podemos aquecer os nossos corações, trazendo à nossa mente essas memórias. Então, que Deus possa abençoar você e que possamos, nessa noite, tirar alguns princípios da Palavra de Deus para a minha, para a sua, para as nossas vidas e assim aplicá-los na nossa vida diária. Amém? Você que é nosso irmão em Cristo, da PIB de Jandira, Deus te abençoe de forma muito especial. Você que não é da nossa igreja, mas que porventura está ouvindo essa mensagem, que Deus te abençoe também de forma especial. Já fica para você o convite, assim que possível, assim que as coisas estiverem mais normalizadas, venha nos visitar, tomar um café com a gente, bater um papo, participar da nossa EBD. Vai ser com certeza um prazer recebê-lo em nosso meio. Mas não deixe que o isolamento ou que a pandemia impeça você de ter contato conosco, né? Envie mensagem, entra na nossa página no Facebook, segue as nossas lives, pode mandar um WhatsApp aí pra gente, né? Tem os números aí na página da igreja, então fique à vontade para conversar e entrar em contato conosco, tá bom? Quero compartilhar com os irmãos de forma bastante breve uma passagem que está em Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Eu gosto muito desse texto, é um texto que eu já trabalhei alguns anos atrás, mas é um texto que eu achei importante falar sobre ele nesse momento, né? Tem algumas pontuações aqui que nós de tempo em tempos precisamos trazer de volta à nossa mente, ao nosso coração, para que gere em nós uma tranquilidade e também nos faça lembrar daquilo que o Senhor
tem feito por mim e por você. Então, Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 11, vou estar lendo aqui na minha Bíblia, você pode aí ler na sua, acompanhar. E diz assim a palavra de Deus: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por tudo ser feito em nossas vidas, que possamos meditar, e não somente meditar, mas aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, para que possamos ser cada vez mais transformados à imagem do Teu Filho. Pai, muito obrigado, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nessa perícope, nesse trecho da palavra de Deus, eu poderia colocar um título aqui: quando Deus justifica o pecador, os frutos da justificação, né? Por que eu quis trabalhar e esse texto veio ao meu coração? Porque às vezes nós nos esquecemos dos benefícios que Deus nos fez, ou os benefícios que a justificação de Deus em Cristo nos fez. Então, de tempo em tempo, é bom voltarmos para algumas doutrinas da palavra de Deus e nos lembrarmos daquilo que é fundamental, aquilo que eu chamo de rochas estabelecidas na nossa vida, que nos permitem caminhar por cima dessas águas difíceis da nossa realidade de vida. Então, a justificação é uma dessas rochas, né? E às vezes, nesse tempo de pandemia, de isolamento, de uma série de problemas, nós acabamos nos esquecendo de algumas coisas fundamentais da vida cristã e às vezes até ficamos tristes ou desanimados. Mas eu gostaria que essa palavra fosse uma palavra que ela encontrasse o seu coração numa perspectiva de te reanimar, de fazer você olhar para essa vida já com uma outra perspectiva de uma vida maior, de uma vida muito mais plena, porque de fato foi isso que Cristo nos fez ali na cruz por meio da justificação. Bom, primeiramente aqui, antes de nós entrarmos propriamente no texto, esse é um dos grandes temas dessa carta, né? Do capítulo 1, 18 ao 3:20, Paulo ele fala sobre a justificação pela fé e não por meio de obras. Então, ali desse capítulo 1, 18 ao 3:20, Paulo vai tratar sobre isso, né? Sobre a justificação ser pela fé. Né? E do capítulo 3, do verso 21 até o 4, 25, Paulo vai argumentar como ela aconteceu em Jesus, ou seja, por meio do que ele fez por nós. Né? Então, nesse trecho, Paulo vai falar como se deu essa justificação. E no capítulo 5, propriamente dito, ele vai tratar do quê? Nós podemos chamar dos benefícios da justificação ou os frutos da justificação. Né? Algumas Bíblias até têm essa nomenclatura, mas é importante a gente entender então o contexto do capítulo 5 para que ele não fique solto dentro disso. Então Paulo ele já vem tratando desse tema nesses capítulos, a partir do 1 até o 4, e aí no 5 ele vai começar a trabalhar então nessa perícope os frutos ou os benefícios da justiça de Deus, a justificação na pessoa de Cristo, né?
algumas considerações que podemos fazer em relação ao texto, antes mesmo de entrar no capítulo 5, para a gente poder entender essa dinâmica aqui, né? Então, falando de justificação, né? Ser declarado justo. Uma das cenas que me vem à mente, que exemplifica, né, ou que faz uma analogia de maneira bastante visual sobre a justificação, está no famoso filme das Crônicas de Nárnia, né, o Leão Guarda-Roupa e a Feiticeira, do escritor C.S. Lewis. E ali tem um momento muito interessante, duas cenas que caracterizam bem esse processo de justificação, né? Quando o Edmundo, que acaba traindo a sua família, seus amigos, e depois ele retorna para o acampamento onde está o Aslan, que Aslan prefigura a pessoa de Cristo ali dentro da dinâmica que C.S. Lewis está escrevendo, mas eles vão até uma montanha e ali há uma conversa entre o Aslan e o Edmundo. E nessa conversa, ali há um processo de justificação, de declarar que Edmundo era justo. Mas por que isso aconteceu? Porque o próprio Aslan, ele paga, ou vai pagar a dívida do Edmundo, né? Então Edmundo não tinha como pagar. Aslan, ele tinha como pagar. Então ele paga com a sua própria vida aquela dívida que Edmundo tinha e faz com que ele seja justificado, declarado justo. Então Edmundo não pode mais ser cobrado, Edmundo não pode mais ser apontado como um devedor, porque o próprio Aslan, ele então assume a responsabilidade daquela dívida e paga com a sua própria vida. Eu recomendo, se você nunca leu as Crônicas de Nárnia, vale a pena você investir um tempinho nisso daí. Bom, qual a natureza da justificação? Ela é um ato e não um processo. O que eu quero dizer com isso? Não existe grau de justificação, não existe pessoa mais justificada e menos justificada. Então, como ela é um ato, ela se dá justamente naquele momento. Pela fé, quando cremos naquilo que Jesus Cristo fez, ele nos justifica, né? E aí isso é um ato e não um processo, né? Ou nós podemos colocar, é uma declaração jurídica de Deus sobre aquela pessoa. E quem é justificado? Ora, o injusto. Por que o injusto? Porque justamente esse não tinha condições de arcar com a sua dívida. A Bíblia fala que olhei para o mundo e não vi um justo sequer. Então não havia pessoa justa que pudesse então pagar essa dívida. Então por isso que quem é justificado é justamente o justo, aquele que não tinha condições. Então Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai imputar, ou ele vai acreditar na conta desse injusto aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, o pagamento de Cristo ali na cruz. Então isso é imputado, isso é colocado. Então por que é importante você entender isso? Porque não é o que você faz. Não é o que você faz para ser justo. É Ele, em Cristo, que te declara justo. Pela fé, nós cremos naquilo que Cristo fez, e isso é imputado. Como diz lá há uma palavra que diz assim, Abraão creu, e isso lhe foi imputado, acreditado como justiça. Aqui é a mesma ideia. Então isso é imputado em nós, é acreditado em nossa conta aquilo que Cristo fez ali na cruz por mim e por você. E essa justificação, ela é meritória. O que quer dizer isso, né? Por mérito. Mérito de quem? De Cristo. Por quê? Porque ele é um substituto legal. Ele assume o nosso lugar. Pois, como eu disse, não havia ninguém, nenhum outro justo que pudesse então fazer isso. Então ela é meritória porque há um substituto legal. E ela também é instrumental. O que quer dizer isso? Nós somos justificados por meio da fé. Ou seja, não somos justificados por nossa fé, e sim por causa de Cristo e a sua obra. Então a nossa fé é justamente na obra de Cristo e isso nos justifica. Não basta você ter fé. As pessoas têm fé em um monte de coisa. Isso necessariamente não quer dizer que resolva o problema. A nossa fé é na obra que Cristo fez por nós. Nós cremos nele, cremos na sua obra, então por isso que ela é uma justificação instrumental, né? Que é por meio da fé em Cristo, não somente porque nós temos fé, né? Bom, dado essas ideias iniciais aqui, né? Essas considerações iniciais, gostaríamos agora de entrar realmente no capítulo 5, né?
destacar aqui pelo menos 7 benefícios, 7 frutos da justificação na nossa vida, né? Quando Deus justifica o pecador, os frutos da justificação. Então, logo no verso 1, nós temos ali, justificado pois mediante a fé, temos paz com Deus. Eu queria já destacar aqui essa ideia de paz com Deus, né? Há uma diferença muito grande entre paz com Deus e paz de Deus, né? Às vezes as pessoas confundem, né? As pessoas falam, eu estou em paz com Deus. Vamos entender aqui. Paz de Deus, vou falar primeiro sobre isso, é um sentimento. É quando você está triste, está magoado, acontece alguma situação e vem a paz de Deus sobre você de alguma forma, por meio de uma palavra, por meio de alguém, e aquilo ajuda você a processar aquele momento, né? Então, isso é uma coisa mais ligada a uma questão sentimental. Agora, paz com Deus é um status. Paz com Deus é dizer que você agora não está mais em guerra com Ele, que você agora não está mais em um estado de inimizade com Ele. Então, por isso que é muito importante entender isso. Por isso que o texto começa justificado mediante a fé, ou seja, somente por meio da justificação, somente da fé em Jesus Cristo, na sua obra, é que podemos ter essa paz, ou seja, não sermos mais inimigos de Deus, não estamos mais na contramão da vontade de Deus. Então, paz com Deus é um status que nós recebemos. Por quê? Porque a Bíblia fala lá em 1 João capítulo 3, verso 1, veja com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos feitos filhos de Deus. Então, por isso que agora nós podemos ter paz com Ele. Então, é uma paz que vai ser maior do que qualquer outra paz do mundo. Então, a gente precisa deixar isso muito claro, porque muitas vezes alguém diz, mas eu tenho paz, eu estou em paz com Deus. Bom, você estar em paz com Deus é uma coisa. Precisa entender se essa paz com Deus está vindo dele para com você também. Por quê? Para que você tenha essa paz com Deus, você precisa estar em Cristo. Você precisa ter sido justificado com a obra de Cristo ali na cruz. Então, a primeira aplicação que eu poderia tirar aqui é: você está em paz com Deus? Quando você para hoje e olha, você tomou uma decisão na sua vida, entregou sua vida a Cristo, você entendeu que era pecador e que necessitava ser justificado por Cristo. Se você entendeu isso, se você declarou, se você creu na obra redentora de Cristo, então você está em paz com Deus, você é agora filho de Deus. Se não, você precisa então tomar uma atitude em relação a isso, né? Então, primeira coisa aqui é paz com Deus, né? No verso 2, ele fala aqui também, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, queria destacar aqui no verso 2 a palavra acesso, né? E essa palavra acesso é interessante porque lá no grego ela tem algumas traduções, alguns significados, e um deles é entrar na presença da realeza, né? Você tem agora, por meio da justificação, por meio de ser declarado justo, você agora, além de ter paz com Deus, não só paz de Deus, mas paz com Deus, não é mais inimigo de Deus, você não está mais numa atitude de desobediência, né, de confrontação com Deus, você agora tem acesso a Deus, né? E o que quer dizer isso? Esse acesso é em qualquer lugar, onde quer que você esteja, você agora tem acesso a Deus, né? De maneira mais aplicativa, né? Você não depende de um local, você não depende de circunstâncias, você não depende de fatores favoráveis para estar diante do Pai. Você agora pode entrar na presença de Deus onde quer que você esteja por meio de Jesus Cristo. Você tem acesso total à presença de Deus, coisa que antes nós não poderíamos ter, porque ainda estávamos no estado de inimizade com Deus. Então agora eu e você temos acesso. Então, o que eu quero dizer com isso? Você que está aí agora, nesse isolamento, nessa quarentena, de repente você fala assim, poxa, eu queria ir para a igreja, eu queria estar cultuando a Deus e tal. Eu entendo a fala, né? Que a fala está mais ligada ao local, a estar junto, em comunhão. Mas não há distância, não há absolutamente circunstância alguma que possa impedir
você que creu, que entregou sua vida para Jesus, foi justificado, está em paz com Ele, de ter acesso à sua presença. Você, agora, onde você está aí mesmo, na sua casa, sentado nesse sofá, você tem total acesso à pessoa do nosso Deus, de Jesus Cristo, porque Ele assim nos declarou justos, estamos em paz com Ele, temos esse acesso total à sua presença. E dentro desse versículo 2 ainda, nós temos aqui, e nos gloriemos na esperança da glória de Deus, né? Nós temos essa alegria, né? Que aqui nos gloriemos ou nos gloriarmos é a mesma ideia de alegria, né? E a esperança da glória de Deus, e qual é a esperança que nós temos aqui? A esperança que nós temos é que essa glória de Deus irá se manifestar, né? Isso está no futuro, né? Mas nós já nos alegramos, né? Olha só, olha o versículo 2 de novo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, nós já falamos, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos alegramos, né? Ou nos gloriemos na esperança da glória de Deus, né? Então nós temos aqui uma esperança, lá em Romanos capítulo 8, verso 18, olha só o que é que diz, né? Sobre essa esperança. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Então Paulo aqui já está apontando para uma esperança que ele tem no futuro de que uma glória maior irá se revelar em nós. Então essa é a alegria então que nós temos ali. Com isso, nós não temos motivos para temer. Por isso que Paulo fala em se alegrar, porque há uma esperança certa, uma esperança firme, e isso nos gera um sentimento de confiança e nos tira o medo. Nós não temos medo do futuro. É claro, existem problemas, dificuldades, existe uma série de situações, mas nós podemos então crer num futuro melhor, porque a palavra de Deus nos dá essa garantia. Até mesmo em relação à morte, né? Apesar de toda a dor, de toda a tristeza que ela nos traz, nos separa, cercia nosso tempo aqui, mas ela também já foi vencida em Cristo. Então nossas vidas estão guardadas nas mãos de Jesus. Paulo vai dizer que o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. Por isso que a gente pode se alegrar. Gosto muito de 2 Timóteo 1,12, vai dizer assim: por isso sofro essas coisas, mas eu sei em quem tenho crido, que eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Então você pode se alegrar na esperança da glória de Deus. Você pode ter essa tranquilidade. Você não precisa mais temer o mundo nesse sentido, porque a sua vida e a minha vida está segura nas mãos do nosso Deus. No verso 4, 3 e 4, nós podemos destacar aqui o benefício, né, o fruto do triunfo em Cristo, né? Paulo vai falar aqui sobre a questão da tribulação, e não somente isso, né? Ou seja, além dele falar que nós podemos alegrar na esperança, ele fala não somente isso, ou seja, não somente na esperança futura, né? Mas também agora no presente. Olha só, e não, no versículo 3, não somente isto, mas também nos gloriamos, ou nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Então, as tribulações são como uma espécie de pressão em nossas vidas, né? Então, a tribulação na vida do cristão, ela, apesar de ser dolorosa, apesar de ser algo que gera em nós, muitas vezes, até um sentimento de dor, mas ela tem como finalidade, ela pode ser também um meio, na verdade, de forjar o nosso caráter, né? Nos transformar cada vez mais parecidos com Cristo, né? Então, a tribulação na vida do cristão não é algo necessariamente ruim de um todo. Ela é difícil, ela é dura, mas ela forja, ela produz um caráter em nós, né? Então, e o que o cristão faz durante a tribulação? Quando eu digo cristão, é esse que amou a Jesus, entregou a sua vida, é uma nova criatura em Cristo, e ele olha a partir de uma nova dinâmica, né? Então, uma das coisas que o cristão faz, ele vai perseverar, né? E vai perseverar como? Sem murmuração, pois sabe que por meio delas, ou seja, das tribulações, Deus está
forjando o caráter de Cristo em nós. E não somente isso, né? Mas tem também as nossas experiências. Ou seja, não vivemos somente das experiências dos outros, né? Quantas vezes a gente ouve falar que Deus fez isso na vida daquela pessoa, fez isso na vida daquilo, lemos livros, lemos passagens bíblicas, isso é maravilhoso. Mas também nós temos que ter as nossas próprias experiências, né? Deus será o Deus da minha experiência, da sua experiência. Nesse momento de tribulação, essa nossa confiança vai fazer com que você possamos ter as nossas próprias experiências com Deus. E assim também será a nossa esperança, né? O que é a nossa esperança aqui? A nossa esperança, ela não é vaga, não é vazia. Não é aquela dessa, eu tenho esperança de que isso vai acontecer meio subtendido, que é só talvez uma desculpa para acalentar a minha dor. Não, não, não. A esperança aqui é uma certeza concreta, é uma certeza certa de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu na nossa vida. E nós temos essa esperança de passar por tudo isso e continuarmos firmes na presença do nosso Deus. Amém? E seguindo aqui no verso 5, do verso 5 ao verso 8, nós temos aqui o benefício do testemunho do Espírito Santo, né? O amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, né? O que isso faz? Não deixa o nosso coração árido, né? Sem vida, pois esse amor, ele é o quê? O que esse amor de Deus ele é, né? Olha só, vou ler de novo o versículo, né? Ora, a esperança que não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, né? Então, olha só, o Espírito Santo ele não vai deixar o nosso coração árido. Não vai deixar o nosso coração como uma terra seca. Por quê? Porque esse amor de Deus, ele é generoso, ele é abundante. Isso foi mostrado, ou melhor, foi demonstrado lá na cruz do Calvário. Ele é um amor também imerecido, pois ele nos amou quando nós ainda não éramos o quê? O texto vai dizer que nós éramos fracos, ímpios, pecadores. E Deus nos amou mesmo assim, antes mesmo que nós os amássemos. Antes mesmo de qualquer coisa, Ele assim já nos amou, né? O texto vai dizer que alguém dá o exemplo de morrer por um justo, né? Que alguém até por um justo poderia até se animar de entregar a sua vida, né? Mas olha só, o amor de Deus, ele é um amor provado. Por quê? Jesus na cruz dá a prova desse amor. Ele morre por mim e por você, sem que nós fôssemos merecedores disso. Então, ele é um amor provado. Então, nunca diga que Deus não te ama. Nunca diga que Jesus não te ama. Nunca duvide desse amor de Deus por você. Porque esse amor ele foi ali de maneira extremamente profunda, demonstrado pela pessoa de Jesus Cristo naquela cruz. Amém? No verso 9, nós podemos destacar aqui o benefício da certeza da glorificação, né? Então, quando nós estamos aqui no verso 9, logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, né? Salvos da ira, ou seja, não seremos mais julgados, né? E esse ser julgado aqui é no sentido de sermos julgados como inimigos de Deus. Nós agora não somos mais inimigos de Deus, pelo contrário, nós somos filhos de Deus, amigos de Deus. Então não há condenação sobre a nossa vida. Não há mais medo da morte, porque a morte agora ela não vai nos separar de Deus. Ela vai nos, na verdade, aproximar de Deus. Quando a nossa história encerrar aqui, nós temos essa certeza de que seremos glorificados, teremos um corpo transformado, como o apóstolo Paulo já disse, e estaremos na presença do nosso Deus. Então, nós não seremos julgados, não há condenação, né? Você que entregou sua vida a Cristo, que foi justificado pelo sangue de Jesus, você está agora diante de Deus, como filho. Você passou da morte para a vida. Você agora é amigo de Deus e você tem essa tranquilidade. Olha só o que vai dizer em Romanos, capítulo 8, verso 30. Vai dizer o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, meu amado, você que entregou sua vida para Jesus, você que creu, você que foi justificado pela obra de Cristo, hoje, diante de Deus, você já está glorificado. Não estamos no nosso tempo presente, mas diante de Deus, que é atemporal, a obra já está completa. Por isso, então, você pode
ter a certeza da glorificação, porque isso não é obra minha nem uma obra sua, mas é uma obra de Jesus na minha e na sua vida e de todo aquele que creu na pessoa de Cristo, né? Então, mas não só isso. Quando a gente olha para o verso 10, porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? E quando a gente olha para esse texto, a gente vai pesquisar, a gente entende que Jesus Cristo, além de entregar sua vida, morrer por mim e por você, pagando a nossa dívida na cruz, ele não cessou o seu trabalho. Ele continua diante de Deus, intercedendo em nosso favor, como está escrito lá em Hebreus. Olha só, Hebreus capítulo 7, verso 25. Hebreus capítulo 7, verso 25. Olha o que diz o texto. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus Cristo continua o seu ministério a meu favor, a seu favor, intercedendo diante do Pai. E, por fim, chegando aqui no verso 11, né, no nosso último benefício, dentro desses que nós separamos, desses 7, nós temos a alegria em Deus, né? E lá no verso 11 diz assim, não isto apenas, né? Ou seja, todas essas questões que ele colocou, ele diz, e não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Paulo vai dizer o seguinte, Paulo fala que podemos nos alegrar em Deus. Olha só, lá no verso 2, Paulo fala da alegria na esperança. No verso 3, a alegria nas tribulações. E aqui no verso 11, é como se ele fosse subindo o nível, né? Ele fala, e alegremos no próprio Deus, ou seja, não só naquilo que ele fez, né? Mas também naquilo que ele é. Então nós podemos nos alegrar não somente na doação, mas podemos alegrar no próprio doador, né? Lá em 2 Coríntios 5,18, diz o seguinte, 2 Coríntios 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, né? Ou seja, reconciliar envolve, a palavra reconciliar é o seguinte, envolve uma mudança de relacionamento, pois os nossos pecados já não são mais imputados contra nós. Ou seja, nós agora somos amigos de Deus. E a palavra reconciliar, se você for procurar, é voltar a ser amigo, voltar a ter um estado de relacionamento que outrora tinha sido impedido por alguma coisa. Então, esse ministério da reconciliação voltamos a ser amigos de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. E aí, nós fechamos essa perícope com o benefício da alegria em Deus. Melhor do que receber as bênçãos de Deus é poder estar em um estado de relacionamento com Deus. Nunca se esqueça disso. É muito bom receber bênçãos de Deus, mas muito melhor do que receber as bênçãos de Deus é poder ter o próprio Deus em um estado de relacionamento de amizade comigo e com você. Amém? Então eu quero concluir dizendo, os frutos dessa justificação, quais são? São paz com Deus, acesso a Deus, triunfo em Cristo, testemunho do Espírito Santo, certeza da glorificação e alegria em Deus. Você hoje pode experimentar desses benefícios. Creia, tenha fé na obra salvadora de Jesus Cristo, entregue a sua vida para Ele e você vai ser justificado por essa obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você que já está andando com o Senhor, você que já declarou a sua fé na obra de Jesus Cristo, mas que algumas vezes na sua vida tem desanimado ou ficado triste, eu convido você a trazer à memória o que Cristo fez por você, a grande obra de amor que Ele demonstrou por você na cruz, para que você possa se reanimar e continuar seguindo, levando a mensagem do Evangelho a todos aqueles que estão à sua volta. Lembre-se, Ele nos amou com amor incomparável.
esse amor incomparável de Jesus. Que você possa ter no seu coração sempre e também na sua mente essa lembrança do que o Senhor fez por mim e por você. Sejamos gratos, que nós possamos descansar no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar? Baixa a cabeça onde você está e vamos entrar na presença de Deus, porque, como a palavra nos disse, nós temos agora livre acesso à presença do nosso Pai. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por poder compartilhar a Tua palavra, que essa palavra ela venha gerar fruto e um fruto que permaneça em nossas vidas. Cuida dos Teus filhos, ó Pai, cuida da Tua casa e que em breve possamos nos reunir no templo, ó Pai, para que possamos juntos glorificar o Teu santo nome. Meu Deus, muito obrigado por tudo, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ótima semana a todos vocês. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Obrigado, pastor Cris, pela mensagem. Obrigado, Deus, por usar o pastor Cristiano para pregar, para falar aos nossos corações e nos lembrar desses benefícios, né? Nos lembrar de como Jesus nos transforma, né? Obrigado, Melks, por lembrar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Entregue a sua vida a Jesus, né? Desfrute desses benefícios da justificação, da bênção do Senhor, da esperança renovada, né? Do amor dele. Entregue-se a Ele. Siga Jesus Cristo. Entregue a sua vida e seja um discípulo de Cristo. Pode contar conosco. Se você decidiu fazer isso, entregar a sua vida, iniciar uma caminhada com Cristo,
queremos orar com você, queremos interceder pela sua vida, queremos te orientar e caminhar junto com você. Jesus nos amou, nós amamos uns aos outros, amamos você, em Cristo Jesus. Quero declarar a bênção de Deus, continue conosco nas redes sociais, acompanhe essa semana tudo que vai acontecer aí, né? Agradecemos a Deus pelo Jandi Kids e o ANSI que começaram hoje, né? Pela rede social aí, pela internet, né? Leve o seu filho. Se o seu filho não participou hoje, participe domingo que vem. O ANSI no domingo, 11 horas da manhã, Jandi Kids à tarde às 17 horas. Né? Vamos abençoar as nossas crianças. Tá? Vamos orar? Quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que vem com benefícios maravilhosos para a nossa vida, que a consolação, o poder, a iluminação do Santo Espírito seja sobre todos que nos ouvem, em todas as casas, em todos os lugares, hoje e sempre. Amém. Um beijo, um abração em todos vocês.